Você sempre entendeu o medo e a fé do jeito errado. O que ninguém te contou é que medo e fé não são opostos. São irmãos gêmeos, filhos da mesma raiz espiritual, usados de maneiras completamente diferentes. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que medo é ausência de fé, como se um anulasse o outro. Mas a verdade é que medo e fé funcionam exatamente da mesma forma. Ambos são convicções profundas sobre algo que ainda não aconteceu. A diferença é que a fé projeta luz no futuro, enquanto o medo projeta sombra. A fé cria caminhos, o medo constrói muros. A fé te leva a se mover, o medo te faz se esconder. A fé prepara o terreno do milagre, o medo prepara o terreno da derrota. O que trava a vida de tanta gente não é falta de fé, é excesso de fé no pior cenário. O medo é uma profecia invertida. Ele usa imaginação, emoção, narrativa interna e foco para construir, passo a passo, exatamente aquilo que você teme. Sem perceber, a pessoa começa a se comportar como quem já perdeu, já falhou, já não é suficiente. E quando ela se comporta assim, o mundo responde exatamente com esse mesmo tom. O medo cria expectativa. Expectativa cria atitude. Atitude cria ambiente. E o ambiente responde ao que o coração sustenta em silêncio. A fé funciona da mesma forma, mas em direção oposta. A fé cria espaço interno para Deus agir. O medo cria espaço interno para a insegurança reinar. Por isso, tantas pessoas oram pedindo milagres, mas continuam alimentando mentalmente tragédias. Elas pedem com os lábios, mas imaginam com medo. Elas clamam por respostas, mas constroem, dia após dia, o cenário onde o fracasso parece inevitável. A oração sobe, mas o coração puxa para baixo. E quando a mente e o espírito se movem em direções contrárias, nada flui. Você já percebeu como o medo sempre chega antes da fé? Quando uma porta demora a se abrir, o medo diz que nunca abrirá. Quando Deus fica em silêncio, o medo diz que abandonou. Quando o processo aperta, o medo diz que não haverá milagre. E é aí que a maioria se perde, confundindo o som do medo com a voz de Deus. O medo fala alto, urgente, agressivo. A fé fala manso, consistente, segura. O medo exige respostas imediatas. A fé confia no tempo. O medo tenta controlar tudo. A fé descansa. E a verdade é simples. Você nunca viveu o que pediu. Você viveu o que acreditou. Não aquilo que você disse na oração, mas aquilo que você carregou em silêncio dentro do coração. Para Deus, fé não é frase. É atmosfera. É posição interna. É o campo onde ele pode agir sem resistência. E para o medo, o mecanismo é exatamente igual. Ele precisa de um campo para se enraizar. E quando encontra ansiedade, pressa, desconfiança e preocupação, ele se instala, cresce, se fortalece e governa. Por isso, este vídeo existe, para desmontar a ideia errada que te acompanhou por anos. Você não está travado porque falta fé. Você está travado porque não percebeu como está usando o poder da fé no lado errado, chamando isso de medo. O medo não é fraqueza, é fé direcionada ao pior resultado. E isso muda absolutamente tudo. Hoje você vai entender o que ninguém te explicou. O medo não é inimigo da fé. Ele é o mesmo poder criador, colocado na direção contrária. E quando você enxergar isso com clareza, sua vida espiritual muda. Sua forma de orar muda. Suas decisões mudam. Sua maneira de interpretar o silêncio de Deus muda, porque aquilo que você sempre chamou de bloqueio talvez não fosse falta de fé, fosse apenas fé mal direcionada. Agora que você entende essa revelação inicial, podemos avançar para o primeiro tema, onde você finalmente vai enxergar o medo como ele realmente é, uma profecia invertida que molda o futuro.
O medo não é apenas uma emoção desagradável. Ele é uma força espiritual ativa, silenciosa, persistente, que opera como uma profecia ao contrário. Uma profecia que você nunca quis fazer, mas que acaba cumprindo porque acreditou nela sem perceber. As pessoas pensam que o medo é só um sentimento que vem e passa, mas ele é muito mais profundo. O medo é foco, o medo é imaginação, o medo é expectativa, e expectativa, no mundo espiritual, é construção. Tudo aquilo que você espera repetidamente cria raízes no invisível. É por isso que o medo tem impacto tão forte. Ele te faz viver, sentir e reagir como se o pior já estivesse acontecendo antes mesmo de acontecer. O medo foi o primeiro profeta da humanidade. Antes mesmo do homem entender o que era fé, ele já usava o poder da imaginação para antecipar riscos. É exatamente por isso que o medo é tão convincente. Ele usa o mesmo mecanismo que a fé usa. Ambos projetam o futuro. Ambos criam imagens mentais. Ambos constroem narrativas internas. Ambos moldam decisões. E, principalmente, ambos precisam de crença para existir. Mas enquanto a fé projeta possibilidades, o medo projeta ameaças. A fé abre portas internas. O medo as fecha. A fé cria movimento. O medo cria paralisia. Quando você tem medo de ser rejeitado, começa a agir como quem já foi rejeitado. Quando tem medo de perder, começa a se comportar como quem já perdeu. Quando tem medo de não ser suficiente, passa a se mover como alguém sempre em dívida. E sem perceber, suas atitudes começam a confirmar aquilo que você temia. Não porque o medo seja um poder místico independente, mas porque você começa a viver segundo o roteiro que o próprio medo escreveu dentro de você. O medo plantou a semente e suas ações regaram. O mundo espiritual funciona por princípios, não por emoções. E um desses princípios é o da antecipação. Aquilo que você antecipa repetidamente se torna uma lente. E essa lente altera a forma como você enxerga oportunidades, pessoas, respostas e até o próprio Deus. O medo distorce a percepção. Ele faz você ver portas fechadas onde existem caminhos. Ele faz você interpretar o silêncio de Deus como abandono. Ele transforma atrasos em rejeição, processamentos em punição e desafios em derrotas anunciadas. O medo age como um roteirista invisível. Ele te convence do pior, depois te faz agir como se o pior fosse inevitável. E essa postura interna cria um efeito dominó. A paralisia gera perda, a perda gera frustração, a frustração gera mais medo, e o medo, por fim, diz: "Eu te avisei." Esse é o ciclo de autoconfirmação que aprisiona milhões de pessoas sem que elas percebam. O medo cria o futuro que ele mesmo prevê. E o mais perigoso é que o medo é convincente. Ele parece lógico, parece prudente, parece realista. Ele sempre veste roupas de sensatez. Você nunca vai ouvir o medo dizendo: "Sou irracional." Ele sempre vai dizer: "Estou só te preparando." Mas a verdade é que ele está te condicionando, ele está treinando sua mente para esperar o pior. E tudo aquilo que você espera com força suficiente se torna uma porta espiritual aberta. O medo é uma oração sem palavras, é um pedido involuntário, é o coração dizendo ao mundo espiritual: "Eu acredito nisso." Fé e medo usam o mesmo mecanismo, a convicção profunda. A diferença é o destino que essa convicção cria. A fé abre o caminho que Deus preparou. O medo fecha o caminho que Deus abriu. Você não está travado porque sente medo. Todos sentem. Você está travado quando acredita no medo mais do que na promessa. O medo só tem poder quando você se submete a ele. Quando deixa que ele dite sua postura, sua reação, sua voz, seu silêncio, sua decisão. O medo governa quando você o medita sem perceber, quando repete a narrativa dele dentro de si, quando vive pedindo um milagre, mas imaginando uma tragédia.
O medo sempre será o primeiro a falar. Ele é mais rápido, mais barulhento, mais intenso, mas não é maior. Ele só parece maior porque você o alimentou sem perceber, com pensamentos, suspeitas, cenários imaginados, conversas internas. O medo se alimenta da energia emocional que você investe nas possibilidades que te assustam. E quanto mais energia você dá a essas possibilidades, mais reais elas se tornam para o seu sistema interno. É por isso que Deus te chama constantemente para não temas. Não porque Ele espera que você seja imune ao medo, mas porque Ele sabe que o medo se transforma no seu mestre se você não o confronta. O medo é um mau conselheiro, mas um excelente manipulador. Ele não quer apenas te assustar, ele quer te governar. Hoje, você vai aprender a desmontar essa profecia invertida. Vai entender que o medo não é um sinal para recuar, mas um indicador de onde a sua fé precisa avançar. E é exatamente isso que te prepara para o próximo tema, onde você descobrirá que a fé não é o sentimento bonito que te ensinaram, mas uma direção espiritual que redefine sua identidade e seu destino. A fé nunca foi sobre sentir algo forte, bonito ou emocionante. A fé não é um arrepio, não é um entusiasmo, não é uma emoção elevada durante uma oração. A fé é direção, é foco, é alinhamento interno com uma verdade que não depende das circunstâncias. A fé é uma postura, um posicionamento da alma que diz: eu sei quem governa, mesmo quando tudo parece fora de controle. E porque a fé é direção, ela não precisa de clima espiritual para existir. Ela precisa de decisão. Por isso tantas pessoas se confundem. Elas acham que fé é algo que vem quando o coração está bem. Acham que fé é aquele sentimento de que vai dar tudo certo. Acham que fé é um tipo de energia positiva que você precisa produzir. Só que nada disso é fé. Isso é ânimo. Isso é emoção. Isso é estado psicológico momentâneo. A fé verdadeira é muito mais profunda. Ela é arquitetada no lugar onde nenhuma emoção consegue tocar. A fé é uma construção interna, uma arquitetura espiritual, uma estrutura invisível que define como você se levanta, como você pensa, como você reage, como você interpreta o que acontece e como você continua mesmo quando o chão treme. A fé não se mede pelo que você sente, se mede pela direção que você escolhe antes de sentir qualquer coisa. Fé é a escolha de permanecer firme naquilo que Deus disse, mesmo quando a alma inteira quer desistir. É por isso que a fé é tão poderosa. Ela altera o centro de gravidade da sua vida. Ela te tira do eixo da dúvida e te coloca no eixo da confiança. Ela muda a origem das suas decisões. Antes, você decidia pelo medo, pela segurança, pela lógica limitada. Com fé, você decide pelo propósito, pela obediência, pela certeza de que existe uma rota invisível sendo construída a cada passo. A fé não elimina o medo, ela muda a posição dele. Ela o rebaixa, ela o coloca no lugar onde ele não governa mais. E aqui está uma das verdades mais libertadoras. A fé não precisa de força emocional para existir. A fé precisa de convicção. Convicção não é o mesmo que sentimento. Convicção é raiz. Sentimento é vento. Convicção permanece quando tudo balança. Sentimento desaparece quando algo sai do lugar. Convicção é firme, profunda, silenciosa. Sentimento é volátil. É por isso que pessoas com fé não são movidas pelo que sentem, são movidas pelo que sabem. O que destrói a vida espiritual de muita gente é acreditar que fé é uma emoção constante. Quando não sentem ânimo, acham que perderam a fé. Quando não sentem confiança, acham que Deus se afastou. Quando o coração está pesado, acham que não tem força espiritual. Mas a fé não se baseia no que você sente, e sim no que você decide acreditar, mesmo quando não sente nada. A fé não nasce da emoção, nasce da escolha de permanecer.
Muita gente diz: eu queria ter fé, mas não consigo sentir nada. A questão é que você não precisa sentir, você precisa direcionar. A fé funciona como um farol interno. Ela aponta para onde você deve olhar, mesmo quando a tempestade te envolve. Ela não depende da intensidade da luz da sua alma. Ela depende da direção que você decide seguir. Se você escolher olhar para Deus em vez de olhar para o medo, a fé estará ativa. Mesmo fraca, mesmo pequena, mesmo tremendo. E é exatamente isso que Jesus ensinou quando disse que um grão de mostarda basta. Não é sobre o tamanho da fé, é sobre a direção da fé. Uma fé minúscula na direção certa tem mais poder do que uma fé gigante na direção errada. Porque fé é foco, não força. É por isso que a fé funciona mesmo quando você está cansado, triste, desanimado ou quebrado por dentro. A fé não espera você estar bem para operar. Ela opera te sustentando até você ficar bem. A fé também não é passividade. Ela é movimento interno. É decidir caminhar mesmo quando a mente pede para parar. É levantar a cabeça quando a alma quer cair. É dar mais um passo quando tudo diz que acabou. É manter o coração aberto quando tudo convida ao fechamento. A fé é ação espiritual, não emoção religiosa. Ela se expressa no que você escolhe fazer quando o medo quer te congelar. Por isso a fé não pode ser definida como esperança positiva. Esperança sem direção vira ilusão. Fé sem direção vira superstição. A fé verdadeira transforma a forma como você interpreta a vida. Você deixa de ver os fatos como ataques e passa a vê-los como processos. Você deixa de enxergar o atraso como rejeição e passa a enxergar como ajuste. Você deixa de reagir ao medo e começa a responder ao propósito. A fé ordena o caos interno. Ela reorganiza seus pensamentos. Ela limpa as narrativas que o medo construiu. Ela te mostra um caminho quando a mente insiste em ver paredes. A fé não muda o cenário, muda você. E quando você muda, o cenário não consegue te deter. E é por isso que a fé é direção. Você pode estar tremendo, mas ainda assim estar caminhando na mesma direção do propósito. Você pode estar chorando, mas ainda assim avançando. Você pode estar com medo, mas ainda assim se recusando a voltar. A fé não transforma você em alguém iluminado, transforma você em alguém orientado. A fé é o GPS espiritual que te mantém no caminho, mesmo quando a estrada escurece. Não importa o que você sente no meio da noite, o que importa é a direção que você decide seguir dentro dela. Existe uma zona espiritual que quase ninguém percebe, mas que determina o destino de uma pessoa mais do que qualquer esforço externo. O fato de que o medo e a fé utilizam exatamente o mesmo mecanismo interior. Ambos acionam a imaginação, moldam a expectativa, direcionam a atenção, determinam a narrativa interna e influenciam a forma como você interpreta tudo ao seu redor. A diferença é que um constrói, o outro destrói, um liberta, o outro aprisiona. Tanto o medo quanto a fé funcionam como lentes espirituais. Eles não mudam o cenário, mudam o jeito de enxergar o cenário. O medo distorce a realidade para baixo. A fé expande a realidade para cima. O medo colore tudo com ameaça. A fé colore tudo com propósito. O medo te faz ver o pior que pode acontecer. A fé te faz ver o que Deus está preparando. O mesmo mecanismo, duas direções opostas, dois futuros completamente diferentes. Quando você ativa a fé, sua mente trabalha a favor da promessa. Quando você ativa o medo, sua mente trabalha a favor da derrota. Em ambos os casos, a imaginação cria imagens internas tão intensas que se tornam profecias. A diferença é que a fé profetiza vida e o medo profetiza fracasso. O cérebro reage a imagens internas com a mesma força que reage a fatos externos. Ele prepara o corpo, a energia, as emoções
e até as decisões com base naquilo que você acredita, mesmo que seja apenas uma projeção. O medo é, portanto, uma profecia invertida. Ele antecipa dores que não aconteceram. Ele constrói cenários que nunca existiram. Ele te convence a evitar caminhos que Deus abriu. Ele te paralisa diante de portas que já estão destrancadas. O medo cria um futuro imaginário tão convincente que você vive como se ele já fosse real. E ao viver assim, acaba se aproximando daquilo que mais teme. Não porque era destino, mas porque foi direção. A fé faz o mesmo, só que na direção oposta. A fé cria um futuro que Deus já preparou. Ela te ajuda a enxergar possibilidades onde antes havia apenas desespero. A fé te levanta para olhar além da dor. Ela te impulsiona a caminhar, mesmo quando a mente não entende. Ela te faz interpretar obstáculos como preparação e atrasos como ajustes. A fé também cria uma imagem interna, só que baseada na promessa e não no pânico. É por isso que Jesus falou tanto sobre crença. Ele sabia que o maior campo de batalha do ser humano não é o mundo externo, é o mundo interno. O diabo não precisa destruir a sua vida para te impedir de avançar. Ele só precisa plantar imagens de medo até que você mesmo destrua o seu caminho. Da mesma forma, Deus não precisa mudar tudo ao redor para te abençoar. Ele só precisa mudar como você enxerga o que vive. A zona cega que desvia tantos é simples. As pessoas pensam que vivem o que pedem nas orações, mas na verdade vivem o que acreditam em silêncio. A boca pede bênção, mas o coração imagina perda. A boca ora pedindo portas abertas, mas a imaginação trabalha antecipando rejeição. A boca declara fé, mas a mente ensaia fracassos. E o mundo espiritual responde ao que vibra no coração, não ao que sai dos lábios. O medo cria narrativas internas que reinterpretam tudo de forma distorcida. Se algo demora, o medo diz, nunca vai acontecer. Se algo falha, o medo diz, sabia que ia dar errado. Se algo não sai como planejado, o medo diz, você não é capaz. Essas narrativas moldam decisões, e decisões moldam destinos. E tudo isso acontece de maneira tão automática que a pessoa acredita que está sendo realista, quando na verdade está sendo guiada por uma fé negativa camuflada de lógica. A fé faz o contrário. Quando algo demora, ela diz, Deus está ajustando o tempo. Quando algo falha, ela diz, isso me fortalece. Quando algo foge do controle, ela diz, Ele está no governo. A fé não é negar o que acontece, é interpretar com outro espírito. A fé e o medo trabalham com interpretações. O que muda seu destino não é o fato, mas o significado que você coloca nele. A zona cega mais perigosa da vida espiritual é acreditar que medo e fé são opostos absolutos. Eles não são. Eles são irmãos gêmeos que caminham lado a lado. A diferença está em qual deles você alimenta. Ambos usam o mesmo combustível. Imaginação, expectativa, narrativa, repetição, emoção. A pergunta é, você está alimentando qual deles? Porque o que você alimenta cresce, e o que cresce começa a governar. O medo tem o poder de te fazer desistir de milagres que já estavam a um passo de acontecer. A fé tem o poder de te sustentar até que o milagre se torne inevitável. O medo te mostra os riscos até que você paralise. A fé te mostra o propósito até que você avance. O medo te prende ao que deu errado. A fé te conduz ao que ainda pode dar certo. O medo te prepara para perder. A fé te prepara para receber. Quando você entende que os dois utilizam o mesmo mecanismo interior, você começa a perceber que a questão nunca foi falta de fé. Foi excesso de medo dirigindo a mesma força criadora. E quando essa percepção nasce, algo profundo acontece. Você descobre que basta redirecionar o foco para recuperar o que acreditou ter perdido. Não é sobre apagar o medo,
é sobre retirar dele o poder de ser o arquiteto do seu destino. Porque dentro de você existe um poder capaz de construir e destruir, e Deus te chama para usar esse poder na direção certa. O medo raramente aparece de forma óbvia. Ele não chega dizendo que vai te paralisar, nem se apresenta como um inimigo declarado da fé. Ele se esconde atrás de justificativas sofisticadas, argumentos racionais, frases que soam maduras, mas que no fundo são apenas versões socialmente aceitáveis do mesmo terror interior que uma vez te feriu. O medo hoje é inteligente. É o medo moderno. Ele troca o pânico por bom senso, troca a insegurança por cautela, troca a paralisia por esperar o momento certo. E justamente por isso se torna o inimigo mais perigoso. O medo disfarçado de prudência é o tipo de medo que não te faz correr, mas te impede de caminhar. Ele te convence de que é melhor adiar, analisar mais, ganhar mais clareza, esperar outro sinal, juntar mais provas. Ele cria a sensação de que você ainda não está pronto, de que falta algo, de que você precisa de mais uma confirmação para então agir. Mas a fé nunca esperou conforto para se mover. Ela sempre se manifestou no terreno do incerto, onde a lógica não dá garantia e onde o único alicerce é a confiança. Esse tipo de medo é tão sutil que até pessoas espiritualmente fortes caem nele. Ele usa a linguagem certa, o tom certo, o discurso certo. É o medo mais aceito, o mais admirado, o mais elogiado. As pessoas chamam de maturidade, a sociedade chama de responsabilidade. Mas Deus chama de incredulidade mascarada, porque prudência verdadeira não paralisa, prudência guia, prudência ajusta, prudência protege sem impedir o movimento. O que paralisa é medo, mesmo quando parece racional. O medo prudente sempre aparece com frases como "não é o momento", "e se não der certo?", "vou esperar um pouco mais", "quem sabe no próximo mês?", "não quero errar". Ele cria uma ilusão de proteção, como se adiar fosse uma forma de garantir segurança. Só que adiar também é uma escolha, e escolhas têm consequências espirituais. O atraso constante gera estagnação, a estagnação gera frustração, a frustração gera descrença, e a descrença enfraquece a alma até que a pessoa comece a acreditar que Deus não está respondendo, quando na verdade foi ela que deixou de caminhar. Esse medo escondido tem uma característica muito particular. Ele sempre parece lógico demais para ser confrontado. Ele sempre tem argumentos fortes o suficiente para te fazer duvidar da própria fé. Ele sempre surge nos momentos em que você está prestes a atravessar uma fronteira espiritual importante. Ele aparece justamente quando Deus te oferece uma oportunidade de crescimento, de mudança, de saída do ciclo que te prende. O medo prudente tenta te convencer de que avançar agora é arriscado demais, que algo pode dar errado, que você deve esperar uma condição ideal que nunca virá. A verdade é que esse medo não quer te proteger. Ele quer te manter igual. Ele quer manter seus padrões antigos, suas limitações antigas, suas narrativas antigas. Ele quer evitar a dor do desconhecido, não a dor do fracasso. Porque para o medo, a derrota não é o pior cenário. O pior cenário é você descobrir que é capaz de vencer. Porque quando você vence, o medo perde controle. Ele perde influência, ele perde território. O medo disfarçado é tão persuasivo que ele até usa argumentos espirituais quando necessário. Ele diz que você precisa orar mais um pouco, jejuar mais um pouco, esperar mais um sinal de Deus, mas Deus já falou, já confirmou, já abriu o caminho. O que falta não é resposta divina, é coragem humana. Ele não quer que você ore mais, ele quer que você se esconda por trás da oração. Ele não quer que você seja mais prudente, ele quer que você seja menos ousado. A fé, por outro lado, não ignora riscos, mas também não se curva a eles.
A fé não espera condições ideais, ela cria condições espirituais. A fé não pede garantias, ela se apoia na promessa. A fé não exige controle, ela entrega o controle a Deus. E é justamente por isso que a fé incomoda o medo prudente, porque a fé avança mesmo sem ver o chão, enquanto o medo prudente precisa medir cada centímetro antes de levantar o pé. Um dos maiores ataques espirituais hoje não é o medo escancarado, é o medo camuflado. Ele rouba sonhos aos poucos, ele rouba anos sem que a pessoa perceba. Ele apaga o fogo interno silenciosamente. Ele cria um cristianismo de sobrevivência, não de expansão. Ele mata projetos que Deus soprou. Ele adia milagres que já estavam alinhados. Ele afasta pessoas de caminhos que Deus preparou. E tudo isso sob o rótulo de ser realista. Mas Deus nunca chamou ninguém para viver pela lógica. Ele chamou para viver pela fé. Lógica enxerga circunstâncias. Fé enxerga propósitos. Lógica enxerga obstáculos. Fé enxerga caminhos. Lógica enxerga limites. Fé enxerga o impossível se movendo. A fé não desrespeita a lógica, mas também não se ajoelha diante dela. O que trava muitas vidas hoje não é falta de fé, é excesso de medo bem disfarçado. E enquanto esse medo ocupar o trono das decisões, a pessoa nunca verá o que Deus preparou, porque milagres não acontecem na zona confortável. Milagres acontecem onde a fé decide caminhar sem certeza, mas com convicção, onde a fé decide avançar sem controle, mas com confiança, onde a fé decide obedecer mesmo sem entender. O medo prudente parece sabedoria, mas sabedoria de verdade nunca elimina a fé, ela a fortalece. A sabedoria bíblica não te impede de avançar, ela te mostra como avançar com Deus ao lado. O medo prudente trava, a fé prudente transforma. E é por isso que discernir a diferença entre os dois é uma das maiores chaves espirituais que você pode ter. Muitas pessoas acreditam que orar é apenas falar com Deus. Elas imaginam que Deus responde palavras, frases, súplicas. Mas, na verdade, Deus responde o coração. E é exatamente aí que a maioria se perde. Elas oram com a boca, mas quem está pedindo é o medo. A pessoa diz, Senhor, me ajuda, mas por trás dessa frase existe pânico, ansiedade, desespero, urgência emocional. E essa mistura cria uma oração dividida. Uma oração que pede uma coisa, mas vibra outra. Uma oração que fala fé, mas sente medo. Uma oração que verbaliza confiança, enquanto a alma treme. Quando a Bíblia fala sobre pedir com fé, ela não está dizendo para você repetir palavras bonitas, nem para criar frases fortes. Ela está falando sobre o estado interior que sustenta o pedido. Quando a alma está conectada com medo, mesmo que a boca diga, eu confio, o pedido não sobe limpo, ele sobe fragmentado. A fé declara o desejo, mas o medo contamina a atmosfera da oração. É o que as Escrituras chamam de coração dividido. E coração dividido não cria milagre, cria ruído espiritual. O medo dentro da oração é sorrateiro. Ele não grita, ele não se apresenta de forma explícita. Ele aparece como urgência exagerada, como ansiedade por resposta imediata, como medo de que Deus não faça, como desconfiança silenciosa, como antecipação do pior cenário. A pessoa não percebe, mas o medo está ali, conduzindo a intenção real por trás das palavras. A oração se torna um pedido desesperado para evitar uma dor, e não uma expressão confiante de quem sabe que Deus governa todas as coisas. Esse tipo de oração, impulsionada pelo medo, frequentemente transforma Deus em uma espécie de último recurso. A oração vira uma tentativa de evitar o fracasso, de fugir de uma situação, de controlar o futuro, de impedir que algo ruim aconteça. Mas Deus não é o nosso plano de fuga. Ele é o nosso fundamento. Ele não é o último lugar onde buscamos socorro. Ele é o primeiro.
E quando uma oração nasce do medo, ela perde parte da essência da fé, a confiança de que Deus já está no controle. O medo dentro da oração também cria expectativas distorcidas. A pessoa ora, mas não espera de verdade. Ela não se abre para o que Deus vai fazer. Ela se fecha para o que teme acontecer. Ela ora, mas observa sinais com ansiedade, interpretando tudo como ameaça. Ela pede uma porta aberta, mas teme tanto a porta errada que paralisa diante da certa. Ela pede cura, mas imagina o pior diagnóstico. Ela pede provisão, mas relembra mentalmente todas as vezes em que faltou. Ela pede paz, mas cultiva pensamentos que a agitariam mesmo se Deus falasse sim naquela hora. A oração contaminada pelo medo não é rejeitada por Deus, mas ela não produz frutos porque é inconsistente. Deus não responde palavras soltas, Ele responde alinhamento, Ele responde entrega, Ele responde confiança, Ele responde a fé que descansa enquanto espera. E esse descanso é impossível quando a raiz do pedido é medo. A verdade é que a oração não funciona quando tenta manipular Deus com desespero. Ela funciona quando entrega o controle a Ele. O medo tenta controlar o resultado. A fé se entrega ao resultado que Deus decidir. E é aqui que muitos tropeçam. Eles oram pedindo um caminho, mas exigem que o caminho seja exatamente aquele que imaginam. Eles pedem solução, mas querem que a solução seja do jeito deles. Eles pedem direção, mas não toleram que Deus direcione para um lugar que contrarie o medo deles. O medo dentro da oração também cria confusão espiritual. A pessoa ora e, em vez de sentir paz, sai mais agitada. Ela ora e, em vez de se fortalecer, sai mais insegura. Ela ora e, em vez de descansar, sai mais pressionada por resultados. Isso acontece porque ela não entrou na oração para encontrar Deus. Ela entrou para fugir do medo. Só que o medo não se vence fugindo dele. Medo se vence confrontando-o com verdade. O que muitos não percebem é que a oração não é um escape emocional, é um reposicionamento espiritual. Quando você entra em oração com medo, mas sai com fé, Deus agiu. Mas quando você entra com medo e sai com mais medo, o que atuou ali não foi comunhão, foi ruído emocional. E ruído emocional é o que faz tanta gente sentir que Deus não está ouvindo. Mas Ele está. O problema não é a voz de Deus. O problema é a interferência do medo abafando a percepção espiritual. O mais impactante é perceber que até pessoas que amam a Deus profundamente caem nesse padrão. Elas não percebem o quanto suas orações são influenciadas por memórias de dor, traumas, experiências negativas, frustrações passadas. Elas oram pedindo algo novo enquanto esperam, no fundo, que tudo dê errado como antes. Elas pedem cura, mas duvidam que Deus cure elas. Elas pedem libertação, mas se veem presas por dentro. Isso não é falta de fé. É excesso de medo acumulado, entrando pela porta da oração. Mas existe uma boa notícia. A oração pode purificar o medo quando a intenção muda. Quando você ora, não para fugir da dor, mas para encontrar Deus. Quando você ora, não para controlar a vida, mas para se render à vontade dele. Quando você ora não porque teme o amanhã, mas porque confia que o amanhã já está nas mãos certas. Quando a fé assume o lugar do medo dentro da oração, o céu responde. A fé não é apenas um sentimento bonito, nem uma ideia espiritual abstrata. A fé é um campo, um ambiente, uma atmosfera interna que se torna o lugar onde Deus opera. As pessoas tendem a imaginar a fé como um pensamento positivo, um otimismo religioso, uma tentativa de acreditar com força até que algo aconteça. Mas essa visão é rasa demais para descrever o que as Escrituras revelam. A fé é uma condição espiritual que cria um espaço real dentro de você. Um espaço onde a presença de Deus se manifesta,
onde a resposta divina ganha forma antes de aparecer no mundo físico. O que muitos não percebem é que Deus não responde ansiedade, não responde desespero, não responde urgência emocional. Ele responde fé. Ele responde ambientes que suportam a presença dele. Ele se move em atmosferas alinhadas com sua natureza. É por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre andar em fé e não sentir fé. A fé é um lugar interior de permanência, não um impulso emocional. É consistente, estável, silenciosa. A fé constrói uma morada onde Deus age sem interferência. Quando Jesus curava alguém, ele nunca elogiava o desespero da pessoa. Ele sempre destacava a fé dela. A tua fé te salvou. Faça-se conforme a tua fé. Ele estava dizendo, eu só precisei encontrar um ambiente interno onde o milagre pudesse pousar. A fé funciona como o chão firme onde o céu toca a terra. Sem esse chão, o milagre não se sustenta. A fé prepara a estrutura espiritual. É como se Deus dissesse, onde há fé, eu tenho onde colocar minha resposta. Essa dinâmica é tão profunda que até Jesus, ao tentar realizar milagres em Nazaré, enfrentou resistência. As Escrituras dizem que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso revela algo poderoso. Deus é ilimitado, mas a manifestação dele na sua vida é limitada pelo ambiente interno que você carrega. Fé não é Deus vindo até você. Fé é você criando espaço para ele agir. A física espiritual da fé opera em princípios diferentes dos da mente humana. A mente quer evidências, sinais, garantias. A fé quer presença, direção, comunhão. A mente quer controle. A fé quer alinhamento. A mente quer certezas. A fé quer obediência. A mente trabalha com lógica. A fé trabalha com percepção espiritual. E é exatamente por isso que a fé é chamada de a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. A mente enxerga o fato. A fé enxerga o fundamento. Quando você entra nesse campo espiritual, começa a perceber que a fé não antecipa o milagre, ela o acolhe. A fé não finge que tudo está bem, ela se apoia na certeza de que Deus está no controle. A fé não ignora a realidade, ela se submete a uma realidade maior. A fé não é cega, a fé enxerga mais longe. Ela percebe o movimento de Deus antes dos sentidos. Ela capta o que o Espírito está fazendo antes que os olhos possam ver. E aqui está um dos segredos mais profundos da fé. Ela não atua no nível da emoção, mas no nível da identidade. A fé verdadeira não nasce de tentar acreditar, nasce de saber quem está com você. Quando você sabe quem Deus é, a fé é consequência natural. Quando você entende o caráter de Deus, o medo perde autoridade. Quando você reconhece que o mesmo Deus que abriu o mar ainda opera hoje, sua alma para de pedir provas e começa a caminhar com confiança. Outra verdade poderosa é que a fé gera movimento. A fé não fica parada esperando o milagre. A fé se posiciona. A fé dá passos. A fé age como se já fosse realidade. A fé organiza a vida de acordo com aquilo que Deus prometeu, não de acordo com o que o medo projeta. A fé não consulta as circunstâncias, ela consulta o Espírito. Ela não depende do que sente, depende do que sabe. E é exatamente por isso que a fé altera atmosferas. Quando você carrega fé, você carrega calor espiritual, carrega luz, carrega direção, e essa atmosfera muda ambientes, pessoas e caminhos ao seu redor. A física espiritual da fé também revela que fé atrai presença. Deus habita onde há confiança. Ele se manifesta onde existe entrega. Onde há fé, há descanso. E onde há descanso, há espaço para Deus operar. É impossível perceber o agir de Deus quando a alma está barulhenta, agitada, tomada pelo medo. Por isso, tantas pessoas oram e não sentem nada. Elas pedem,
mas não abrem espaço interno. Elas querem resposta, mas não têm ambiente. É como tentar acender uma chama no vento. A atmosfera não suporta. A fé é esse abrigo interior, onde o vento do medo não apaga mais a chama da presença de Deus. Ela é o silêncio que permite ao Espírito Santo falar. Ela é o chão onde o impossível encontra equilíbrio. Ela é o oceano onde a tempestade não afoga, porque a autoridade de Cristo caminha sobre as águas. A fé cria condições espirituais que não dependem do mundo externo. É um campo onde os impossíveis se tornam acessíveis. E quando você entende essa física espiritual, algo muda radicalmente. Você para de pedir provas e passa a carregar presença. Você deixa de depender de sinais para confiar e passa a confiar para enxergar os sinais. Você para de exigir que Deus mude tudo ao redor e começa a permitir que Ele transforme tudo por dentro. Quem entende a fé como campo espiritual nunca mais ora da mesma forma, porque entende que antes do milagre se manifestar na vida, ele precisa se manifestar na alma. O maior engano do medo não é fazer você tremer, é fazer você acreditar que está no controle. O medo tenta se apresentar como prudência, como proteção, como lógica. Ele sussurra que está te ajudando a se preparar para o pior, quando na verdade está te moldando para viver exatamente aquilo que você teme. Mas o ponto mais perigoso é quando o medo se instala silenciosamente no lugar que pertence somente a Deus, o centro das suas decisões. O medo se torna um ídolo quando ele começa a governar seu comportamento. Quando você toma decisões baseadas no que teme e não no que Deus disse. Quando você escolhe caminhos por evitar o pior, em vez de seguir o melhor. Quando você fecha portas por receio, quando evita ambientes, quando deixa de tentar, quando se cala, quando recua, a vida vai sendo guiada por uma bússola quebrada que aponta sempre para a direção do perigo, mesmo quando Deus está chamando você para a direção da promessa. As pessoas pensam que idolatria é apenas ajoelhar diante de imagens, mas a Bíblia mostra algo muito mais profundo. Você idolatra aquilo que você obedece. Se é o medo que te guia, é o medo que você está servindo. Se é a preocupação que dita suas atitudes, então é ela que ocupa o trono do seu coração. E isso acontece de maneira tão sutil que a maioria nem percebe a troca. A pessoa começa buscando segurança e termina adorando a preocupação. A ansiedade se torna culto. O excesso de vigilância se torna ritual. A imaginação negativa se torna profecia. A mente passa a meditar mais nos cenários de derrota do que nas promessas de Deus. E tudo isso alimenta um ciclo perigoso. Quanto mais você pensa no que teme, mais você o fortalece. O medo cresce com a atenção que recebe. O coração começa a viver inclinado para baixo, sempre esperando algo dar errado, sempre esperando perder, sempre esperando ser atingido. É uma vida de culto ao pior cenário. E o mais impressionante é que o medo não precisa ser barulhento para dominar. Ele pode ser discreto, educado, sofisticado. Ele se apresenta como precaução, bom senso, responsabilidade. Ele faz você acreditar que está apenas se protegendo, quando na verdade está se prendendo. O medo refinado é mais destrutivo que o medo gritante, porque ele parece racional demais para ser questionado. E é assim que ele assume o controle. O problema é que quando o medo governa o coração, nada mais tem liberdade para florescer. A fé fica sufocada, a esperança fica comprimida, a visão fica limitada. O medo sequestra o futuro, diminui os horizontes e rouba a coragem. Ele cria um campo interno onde Deus não pode agir, porque Deus não age no território da dúvida, mas no ambiente da confiança. Não porque ele se ofenda com o medo, mas porque fé e medo apontam para mestres diferentes. E Deus não se manifesta onde o coração obedece ao mestre errado.
O medo como ídolo também se revela na maneira como interpretamos a vida. Quando o medo reina, tudo parece sinal de perigo. Uma porta fechada vira rejeição, um atraso vira fracasso, um silêncio de Deus vira abandono, uma luta vira castigo. O medo distorce tudo. Ele cria uma lente espiritual invertida, que faz você olhar para cada situação como ameaça. E a partir dessa lente, você toma decisões que reforçam a própria insegurança. É por isso que o medo é tão eficiente em travar vidas. Ele ocupa o lugar de Deus sem pedir permissão, sem fazer barulho, sem anunciar presença. Ele entra pelo cansaço, pela preocupação, pela tensão emocional diária. E quando você percebe, está consultando o medo antes de dar qualquer passo. E se não der certo? E se eu não for capaz? E se alguém me ferir? E se eu perder o pouco que tenho? Essa é a liturgia do medo, uma oração constante ao pior cenário. Mas a verdade é dura e libertadora. Aquilo que você mais teme está governando sua vida mais do que você admite. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Tesouro é tudo aquilo que você mais protege. Se você protege suas inseguranças mais do que protege sua fé, seu tesouro está no lugar errado. E se seu tesouro está no lugar errado, seu coração está sendo moldado por aquilo que deveria ser apenas uma emoção passageira. O medo se torna ídolo quando você acredita mais nele do que acredita em Deus. Quando você dá mais atenção aos sinais do perigo do que às promessas do Pai. Quando você medita mais no que pode dar errado do que no que Deus já garantiu que fará. Quando você confirma, pela repetição, que o futuro será escuro e, sem perceber, você vai construindo a realidade que teme. Mas existe uma verdade ainda mais poderosa. O medo só reina onde falta revelação. Porque quando você entende quem Deus é, o medo perde a autoridade. Quando você entende que Ele sustenta o universo, o futuro deixa de ser um inimigo. Quando você entende que Ele não perde batalhas, as ameaças perdem força. Quando você entende que Ele não falha, a preocupação perde espaço. Quando Deus volta ao trono do seu coração, nada mais governa a sua vida sem permissão. A maioria das pessoas acredita que estão presas a padrões porque a vida é difícil, o destino é injusto, nada nunca dá certo. Mas a verdade espiritual é mais profunda, mais silenciosa e muito mais dura de admitir. O medo cria ciclos. Ele molda comportamentos, influencia percepções, direciona escolhas e, no final, constrói exatamente os cenários que a pessoa mais queria evitar. Não é coincidência que alguns sofrimentos se repetem. É um padrão emocional e espiritual operando abaixo da consciência. O medo cria um ciclo porque ele altera a forma como você interpreta a realidade. Ele faz você enxergar perigo onde existe oportunidade. Ele faz você sentir ameaça onde existe crescimento. Ele faz você recuar quando deveria avançar. Ele faz você proteger o pouco quando Deus queria te entregar o muito. E cada vez que você age movido pelo medo, você reforça para sua própria mente que o medo estava certo. E assim, o ciclo se fecha. Medo gera recuo, recuo gera perda, perda confirma o medo. Esse ciclo é tão sutil que você pode atravessar anos da sua vida sem perceber que está vivendo dentro de um padrão emocional, não de um destino trágico. Por exemplo, a pessoa teme ser rejeitada, então evita se expressar. Por evitar se expressar, nunca se conecta de verdade. Por nunca se conectar, sente-se sozinho. E por se sentir sozinho, confirma a crença de que ninguém a quer por perto. Não foi o mundo que a rejeitou. Foi o medo que construiu a rejeição antes que alguém tivesse a chance de amá-la. Outro exemplo comum. A pessoa teme fracassar, então nunca tenta algo novo. Por não tentar, não cresce. Por não crescer, se sente estagnada. E essa estagnação parece prova viva de que tudo dá errado.
Mas a verdade é que nada deu errado, nada foi tentado, nada foi arriscado. O medo criou uma prisão chamada vida segura, que na verdade é apenas um ciclo de sobrevivência emocional. O medo também cria um ciclo de interrupção. A pessoa começa um projeto, sente empolgação, dá os primeiros passos, mas quando o processo exige coragem, vulnerabilidade, tempo ou fé, ela congela, ela paralisa, ela inventa desculpas, ela procrastina. E ao interromper o processo, ela cria o resultado que mais temia, o fracasso. E esse fracasso reforça a narrativa de que não adianta tentar, e assim o ciclo volta para o início, mais forte, mais convincente, mais profundo. E existe ainda o ciclo da autossabotagem, que é talvez o mais cruel de todos. A pessoa até tenta, até avança, até entra em novos caminhos, mas no momento em que a vida começa a dar certo, ela sente uma ansiedade inexplicável, como se não merecesse, como se estivesse em risco, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. E sem perceber, ela cria conflitos, arruma problemas, rompe relações, abandona projetos, toma decisões impulsivas e destrói aquilo que estava florescendo. Ela não percebe, mas tem medo de viver a vida que pediu. Esse padrão tem uma raiz espiritual muito clara. O medo sempre tenta garantir que você permaneça igual, porque mudança exige fé, exige confiar em Deus, exige sair do território familiar, ainda que doloroso, para caminhar em direção ao desconhecido, ainda que abençoado. Por isso, o medo trabalha como um tirano silencioso que faz você preferir o sofrimento conhecido à possibilidade de liberdade. Ele cria conforto naquilo que te destrói. E todas essas dinâmicas operam em um lugar essencial, a narrativa interna. Você não vive o que acontece, você vive o que interpreta. Medo distorce interpretações. Ele colore tudo com o tom do pior cenário. Ele pega uma dificuldade e transforma em sentença. Ele pega um atraso e transforma em fracasso. Ele pega um silêncio de Deus e transforma em abandono. E quando a mente interpreta a vida a partir do medo, toda a experiência passa a confirmar essa interpretação. E assim, o ciclo se perpetua. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda. O medo cria memória espiritual. Ele faz você se lembrar com mais força das situações ruins, para que você continue acreditando que está em perigo. O medo arquiva traumas e ignora vitórias. Ele repete memórias dolorosas para garantir que você permaneça cativo. Ele faz você esquecer tudo que Deus já fez, para que você nunca confie no que Ele ainda vai fazer. Essa repetição emocional cria uma ilusão de destino. Eu sou assim, minha vida é assim, todo mundo me trata assim, nada muda. Mas nada disso é verdade. É apenas o eco de um padrão interno se repetindo porque nunca foi quebrado. É um ciclo alimentado todos os dias por pensamentos automáticos, emoções não curadas e interpretações distorcidas. Mas existe uma boa notícia poderosa. Ciclos se quebram quando a consciência desperta. Quando você entende que certas dores não são castigos, mas padrões. Quando percebe que certos resultados não são azar, mas escolhas movidas pelo medo. Quando reconhece que certas repetições não são destino, mas comportamento emocional. Quando a luz entra nesse entendimento, o ciclo perde força. A repetição deixa de ser automática. O medo deixa de ser mestre. E você começa finalmente a escrever uma história diferente da que o medo vinha escrevendo através de você. O estágio mais alto da fé não acontece quando o milagre chega, mas quando a paz chega antes dele. Essa paz não é fruto de resultados, mas de confiança. É o momento em que o coração para de lutar para entender e passa a descansar no fato de que Deus já começou a agir, mesmo quando nada mudou diante dos seus olhos. Essa paz
é mencionada em Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento e guarda o coração. Ela não apenas acalma, ela protege. Protege sua mente da ansiedade, suas emoções do medo, seu espírito da dúvida. A paz é o sinal silencioso de que você saiu do campo do medo e entrou no campo da fé. Quando essa paz se estabelece dentro de você, o medo perde força, a pressa perde espaço, a insegurança perde domínio, porque a alma finalmente se ancora em algo maior do que circunstâncias, se ancora em Deus. E quando isso acontece, você percebe que a espera deixou de ser sofrimento e se tornou confiança. A paz é a assinatura de Deus dizendo: você não está sozinho. É o marco interno que antecede a manifestação externa. É o ponto onde o coração entende que não precisa ver para saber, nem precisar sentir para crer. A paz é a prova de que a promessa já começou a se alinhar, ainda que silenciosamente. E é por isso que, no fim, o que destrava a vida não é o fim do medo, mas o início dessa paz. Porque quando a fé assume o lugar certo dentro de você, a alma se ajeita, o espírito se firma e o caminho se abre. A verdadeira vitória começa quando o coração descansa antes da resposta, porque ali Deus já está movendo tudo o que precisa ser movido.